comentarista Milton Augusto apresenta agora o cenário político para o segundo turno das eleições. Vamos acompanhar. Passado o primeiro turno das eleições, agora é sacudir a poeira e avaliarmos o que temos, o que tivemos e o que veremos. O resultado do primeiro turno das eleições surpreendeu muita gente. No estado de São Paulo, por exemplo, para quem achou que o governador Rodrigo Garcia iria para o segundo turno, se surpreendeu. E com a derrota do Rodrigo Garcia, parece que a hegemonia do PSDB simplesmente acabou. E quem sair por último em 31 de dezembro, que apague as luzes. Na disputa para o Senado, quem diria, o ex-governador Márcio França, quem nas pesquisas aparecia disparado na frente, foi atropelado pelo astronauta Marcos Pontes, que passou, veja, como um foguete. Ironia do destino, né? Mas aí vale aquela máxima, perdeu para o já ganhei. E quanto ao segundo turno e a polarização Bolsonaro e Lula, veremos isso muito mais forte, muito mais frequente. A questão da distorção entre o que tínhamos nas pesquisas e o verdadeiro resultado das urnas se explica por um fator. Muitos bolsonaristas não responderam às pesquisas. Isso certamente irá se repetir no segundo turno. Sem entrar no mérito de lado A, lado B, o fato é o seguinte, está em jogo aqui muita coisa. O estado de São Paulo, está em jogo o Brasil, está em jogo a democracia, está em jogo as liberdades. E aí a escolha fica a cargo do eleitor, que deve pensar bem antes de decidir. Nós teremos a eleição talvez mais importante de todos os tempos e que irá certamente aquele eleito nos governar por um bom tempo, talvez muito além dos 4 anos que nós temos na lei. Então isso também tem que ser avaliado. Vamos aguardar o resultado, esperar que o povo brasileiro faça uma boa escolha, que as eleições transcorram com calma e com bastante paz, porque a violência já está se expandindo. Que nós tenhamos cautela, discernimento e principalmente consciência crítica, política e social. Vamos em frente e que venha o melhor para nós. O chefe do executivo, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda de campanha nesta sexta-feira em Brasília. Depois de dirigir um caminhão para a gravação de propaganda eleitoral do segundo turno, o candidato disse não ter culpa por alta do diesel. No fim da manhã, acompanhado por integrantes da campanha, Bolsonaro dirigiu um caminhão por um quarteirão e disse que a alta do diesel não é culpa do seu governo. Os caminhoneiros, demais motoristas, queriam também botar um chip em cada bomba de combustível no Brasil, que ia pagar a conta, o consumidor na ponta da linha. Então, essas medidas todas, o caminhoneiro reconhece e reconhece ainda que o preço do diesel, que está alto, não é culpa nossa. Tá? O mundo todo, com a crise, com a guerra, aumentou o preço do diesel. Em entrevista à imprensa, o candidato destacou ações voltadas para os caminhoneiros, público considerado pelo presidente como parte de sua base de apoio. Mais tarde, ele se dirigiu para o Palácio da Alvorada para encontrar com o JHC, prefeito de Maceió. E não muito diferente de outros discursos, o presidente defendeu mais uma vez as pautas conservadoras e criticou Lula. E assim está fechando um grande ciclo de apoio à reeleição de um presidente da República que não existe base para se comparar com outro que nos governou por 8 anos e mais 6 por influência dele, que nada deixou para nós a não ser um legado de corrupção, ideologia de gênero, sobre criança em sala de aula, banheiros unissex para escolas. Eu não posso imaginar minha filha de 11 anos ir no banheiro da escola dela e ter um marmanjo lá, um moleque fazendo as suas necessidades fisiológicas e ela vê aquilo, não posso admitir isso. A gente não pode admitir a liberação de drogas no Brasil. No Palácio, Bolsonaro também recebeu a visita de crianças. O empresário e ex-apresentador de TV, Roberto Justus, declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na publicação feita nas redes sociais, o empresário afirmou que a disputa será um momento decisivo para o Brasil. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos.
De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Justus é criador da Nilcom Comunicação e apresentador de TV de programas como O Aprendiz, 1 contra 100, Topa ou Não Topa, A Fazenda e Power Couple Brasil. Na manhã desta sexta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Guarulhos, em São Paulo, cumprindo a agenda de campanha. Ao lado de apoiadores, o ex-presidente disse que seu desejo é cuidar do povo brasileiro. Ao lado de seu vice, Geraldo Alckmin, do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, Lula disse que o Brasil já foi um lugar melhor para se viver. Eu quero dizer para vocês que eu e a Janja queremos cuidar de vocês, porque não se trata de governar. A gente tem que cuidar do povo brasileiro. Lula destacou ainda que para os próximos dias é preciso ficar atento às mentiras que serão publicadas nas redes sociais e pediu para que seus apoiadores falem com pessoas próximas para não votarem no seu opositor, Jair Bolsonaro. É importante você ficar atento, não acreditarem nas mentiras, não repassarem mentiras e a gente conversar com as outras pessoas. Quem tiver um parente em outro estado, ligue para a pessoa e fale para a pessoa: esse país não pode votar numa pessoa que não derramou uma lágrima por 680 mil pessoas que morreram da Covid. Ele não derramou uma lágrima por uma criança vítima da Covid, por uma mãe ou por um avô que morreu da Covid. Ele poderia ter salvado 400 mil vidas, mas ele resolveu brincar com a pandemia. Guarulhos tem o maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, depois, naturalmente, da capital, e tem a maior população. A população de Guarulhos é maior que Campinas, ultrapassa 1 milhão de habitantes. Interessante esse discurso do Lula, feito em frente à igreja de Nossa Senhora da Conceição, a matriz de Guarulhos, centenária matriz de Guarulhos, um cenário muito bonito. Mas vamos lá, e o Bolsonaro ganhou no primeiro turno, não com muita diferença, mas enfim, o Bolsonaro teve mais votos que Lula no primeiro turno. E Bolsonaro é apoiado pelo prefeito de Guarulhos, mas o PT em Guarulhos ficou no poder durante quase 20 anos, com os prefeitos se sucedendo, né? E o PT é muito forte também em Guarulhos. Vamos lá. E Lula, falando disso, descarta anúncio de ministros antes de eleição e promete equipe com gente de fora. O ex-presidente disse que o eventual governo não será formado apenas por petistas e aliados. Vamos acompanhar. O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, descartou anunciar antes das eleições nome de ministros para compor a equipe econômica em eventual novo governo. Ele também prometeu formar um time com gente de fora e não apenas com petistas e aliados. E, na sequência, comemorou o apoio à sua candidatura feito por economistas liberais. Lula tem sido cobrado por setores do mercado financeiro a anunciar seu ministro da Fazenda antes do segundo turno, como forma de sinalizar sua política econômica caso vença as eleições. Mas o petista buscou enterrar a ideia. A Ordem dos Advogados do Brasil de Uberlândia se posicionou sobre as declarações de xenofobia da advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que não vai mais alimentar quem vive de migalhas, se referindo à população nordestina. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. No posicionamento, o presidente da OAB de Uberlândia, José Eduardo Batista, informou que o órgão decidiu por exonerar Flávia do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Após uma apuração dos fatos, nós tomamos as seguintes deliberações: exoneração da advogada do cargo que exercia na Comissão da Mulher Advogada, determinação para a abertura de processos disciplinares em atenção
às representações que nos foram enviadas por advogados de Uberlândia e da região. Flávia já tinha declarado que se arrepende do que disse, mas que a conduta, embora reprovável, não se encontra tipificada como crime em qualquer dispositivo legal vigente. A seguir, Polícia Civil procura mulher que atirou em namorado. O Brasil está entre os países que não assinaram a declaração de apoio à Ucrânia. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.